Boa tarde, damos início à edição desta quinzena do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias, aqui discutimos com os comentadores João Carlos Almeida, do PSD, Vítor Cavalheiro, do Partido Socialista e ainda Cátia Pinto, do Partido Chega, alguns dos temas que são notícia. Hoje, por impossibilidades profissionais, não nos é possível ter connosco Cátia Pinto, do Partido Chega. Posto isto, vamos começar então com um dos temas que foi escolhido para debatermos aqui neste espaço. Prende-se com a sinalização dos Caminhos de Fátima, sinalização que foi colocada no Concelho da Sertã e que faz parte da rota dos Caminhos de Fátima designados por Médio Tejo, já que contam com o apoio desta comunidade e que tem sido alvo de algumas críticas. João Carlos Almeida, boa tarde. Sendo alguém que também já fez várias vezes este caminho, será que esta sinalética vai ajudar a quem quer chegar rapidamente a Fátima ou, em seu entender, é mais uma sinalética inspirada nos caminhos de Santiago? Ora então, começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, aqui presente, o Luís Foscaia e todo o nosso auditório. Sim, eu identifico-me com essa situação porque eu também sou peregrino. Assíduo, já fiz várias vezes, já fiz direto da Sertã a Fátima, já fiz por 2 vezes e estou com intenções de tornar a fazer. E, portanto, o que é que acontece em termos de percurso de peregrinação? Quem não conhece junta-se, tem a tendência, e eu falo por mim, em termos de experiência, juntar-se a grupos ou uma ou duas pessoas que já têm a experiência do percurso para exatamente conhecer aquilo que nós chamamos os atalhos. Porque quem faz o percurso de Fátima quer ir ao Santuário de Fátima por as razões particulares que tiver, ou por gosto pessoal, seja por o que for, mas a intenção principal é fazer o percurso a pé, ou há outras formas, mas neste caso estamos a falar mais de percursos pedonais, até ao Santuário de Fátima. Portanto, a intenção das pessoas, para além de evitar percursos, zonas de grande tráfego automóvel, que se torna sempre perigoso, há sempre que evitar, é por uma questão de encurtar caminho, digamos assim. E, portanto, são escolhidos atalhos que é do desconhecimento de alguma das pessoas em geral. E, portanto, aí o conhecimento de algumas pessoas que já o fizeram, ou aquelas pessoas, inclusive, que fazem assiduamente, todos os anos, praticamente fazem o percurso, e conhecem perfeitamente os melhores percursos e os melhores atalhos e como se encurta, no fundo, metros ou quilómetros do caminho. E, portanto, esta questão de criar percursos não é uma forma, não é inédito. No fundo, já foi criada uma associação que tinha essa finalidade, de dar apoio, de criar sinalética e percursos mais apropriados e dar apoio aos peregrinos, como também o Centro Nacional de Cultura, que já desde os anos de 1996 faz isso. Portanto, a ideia aqui é no fundo, criar condições de segurança para os peregrinos, criar percursos, nomeadamente, e dar prioridade a percursos de estradas de terra batida e que sejam outras estradas mesmo de asfalto que sejam menos circuláveis. E, portanto, é bom que possa criar e sinalética para pessoas que fazem e que não conhecem ética e estes percursos devidamente assinalados, inclusive se houver zonas de descanso e de apoio de preferência, mas para quem conhece e para quem quer fazer isto e faz assiduamente, estou convencido que não vai ligar muito a este tipo de situações, porque não vai com interesse de ter uma paisagem mais bonita, de ver património pelo caminho, claro que se acontecer, sim, mas as pessoas vão com aquele intuito de chegar ao... E eu sei, falo por mim, muitas vezes até o fazemos à noite, no tempo por norma, e nós fazíamos e fazemos
saímos no final do dia e percorremos o percurso grande parte da noite, e depois, quando é para não fazer direto, em determinada altura, voltamos para casa e depois retomamos o percurso na zona onde ficámos no outro dia, também no final do dia. Ou seja, por razões de trabalho, por razões de falta de disponibilidade, muitas vezes é feito desta forma. E, portanto, a questão da paisagem e do património fica um bocadinho aquém dos interesses, digamos assim. Agora, é claro que isto também é uma iniciativa, penso que é da Pinhal, da comunidade, mas também está ligada a esta Associação Caminhos de Fátima. E também está, pronto, os Caminhos de Fátima, esta associação tem, no fundo, a parceria, o interesse das associações, dos municípios e do Santuário de Fátima, como isto deve estar interligado, porque os interesses são comuns. E, portanto, aliás, eu estive a ver as rotas que estão conhecidas, estive a ver as rotas que existem, a Rota das Carmelitas, que liga Coimbra a Fátima, está devidamente assinalada. Os Caminhos do Norte, coincide exatamente o percurso com os de Santiago. E depois há os Caminhos do Tejo, que liga Lisboa a Fátima, e o Nascente, que liga Tomar a Fátima. Que alguns destes percursos até podem coincidir com os nossos quando vamos daqui. Agora, é evidente que eu estou com ideias de fazer o percurso mais algumas vezes. Para além, olha, faço muitas vezes de bicicleta, faço pela estrada um percurso completamente diferente. E, portanto, a pé, no fundo, a intenção, e isto é quase geral das pessoas, quer fazer o mais rapidamente possível, o mais curto possível e chegar, pronto, o mais chegar ao destino, que de facto é chegar ao Santuário de Fátima. Portanto, eu não tenho, assim, acho que todos os trabalhos são bons, todas as situações são boas, porque muitas vezes, e eu tenho verificado, é muito útil ter indicações do percurso que já está indicado em muitas das zonas que passamos. Quanto mais houver, melhor. Alternativas, sim, porque nem todos saem dos mesmos locais, mas eu não conheço em pormenor este percurso que é agora indicado, mas a fazê-lo não estou muito preocupado, não estou muito interessado em seguir, porque nós temos os nossos próprios percursos já mais ou menos mecanizados. E quanto sei, são os percursos mais curtos. E estes percursos, por serem atalhos, fogem muito àquela situação das vias mais movimentadas, em que podemos ter um risco de, muitas vezes à noite, não terem a visibilidade e poder haver descuidos e haver acidentes, como já tem acontecido. Não seria melhor tentar conciliar todos os conhecimentos que há dos guias ou das pessoas que fazem estes percursos e então procurar, como nós estamos aqui a percorrer e ir ao encontro, por exemplo, daquilo que se faz com os caminhos de Santiago, em que as pessoas vão porque vão, aqui vão por devoção e que, como disse, procuram os sítios mais perto, aí sim fazer essa marcação e que pudesse ser conciliar todos os conhecimentos e tentar procurar encontrar esses mesmos caminhos mais curtos, porque o João Carlos sabe mas depois há um outro que sabe um outro e tentar marcar de facto aqueles percursos que são mesmo os mais curtos e que custam menos a fazer. Sim, por exemplo, este trabalho devia ser feito em sintonia, como já há aqui colaboração de várias entidades, também ter em conta a opinião, se calhar, dos peregrinos mais experientes, porque é uma mais-valia, porque, no fundo, é esse percurso que mais é utilizado ano a ano, e, portanto, deviam ter em conta, com estas indicações, e quando falam em guias aqui, de facto, muitas vezes há guias que podem fazer, mas o guia para nós é aquela pessoa mais experiente. Sim, neste caso, quando me refiro a guia, para isso nós. mesmo. Pronto, serve uma referência
Pronto, pessoas que estão habituadas, que inclusive nos dão força quando as forças começam a faltar, porque às vezes é duro, não é? E, portanto, deveriam ter em conta, de facto, isto e arranjar aqui uma forma, digamos que, não se pode falar nestes termos, mas em média, às vezes fala-se na média, não é? Aqui não. É um percurso que seja... É evidente que se formos com um guia tem um atalho, se formos com outro guia tem outro atalho, mas em conjunto achar uma solução que seja aquela mais unânime, mais usual de utilizar. É evidente que as pessoas são livres de utilizar qualquer percurso que entendam. Eu já em determinada altura optámos por fazer tudo o que fosse como se fosse de viagem automóvel. E, portanto, foi muito mais longe. Em tempo de calor, os pés sentiram-se mais, porque andar em Alcatrão não é a mesma coisa que andar em terra batida. E portanto, não diria duro, foi muito duro essa experiência. Portanto, as pessoas, assim, é aquilo que entendem que devem fazer. Agora, de facto, quando eu digo vou a Fátima a pé, eu vou com pessoas, já conhecendo alguma coisa, mas continuo a ir com pessoas conhecedoras e com o objetivo de fazer, se eu puder fazer 75 km, não faço 80, se puder fazer 70, não faço 75, para chegar ao mesmo local. Portanto, aqui a distância é relativa em função daqueles tais atalhos que nós poderemos apanhar e que muita gente desconhece completamente, não tem qualquer tipo de indicação. Atenção, estamos a falar de atalhos que muitas vezes não são estradas, são caminhos, são carreiros e que dificilmente as pessoas às vezes têm conhecimento. Mas também queria passar a palavra ao Vítor Cavalheiro, que muitas vezes também tem interesses económicos, esta questão das rotas e desviar, passar por determinado sítio, conhecer determinados sítios, ou até por questões, e dou o exemplo da Estrada Nacional 2, que eu também já fiz várias vezes, várias formas, e vou continuar a fazer, se tiver forças para isso, mas a questão é que eu verifico que a Estrada Nacional 2 tem sido desviada em função de interesses económicos de cada município. Portanto, a Estrada Nacional 2 é desviada para determinadas artérias da vila ou da cidade por interesses económicos, para passarem por ali. Porque o percurso original não seria exatamente aquele. Há ali alguns desvios. Isto para quê? Para nos obrigar a passar em sítios onde a gente possa parar, fazer despesa em determinadas situações de comércios, de serviços. Portanto, tudo isto é útil, agora dependendo depois do interesse das pessoas, mas sim, eu acho que isto devia ser feito em função com a opinião de um grupo de pessoas experientes que costumam fazer todos os anos e que provavelmente melhoraria um pouco em termos de marcação de percurso. Vítor Cavalheiro, estamos aqui perante uma tentativa de transformar os caminhos de Fátima nos caminhos de São Tiago, mas que a raiz que leva a pessoa a fazer estes percursos nada tem a ver com as peregrinações que são feitas, por exemplo, como disse, a São Tiago. Sim, então, primeiro cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Biscaia e os ouvintes da Rádio Condestável. Eu creio que estamos aqui perante duas situações. Uma é este projeto, a outra é a peregrinação mais vocacionada para a oração, para o sacrifício, para aquilo que o João Carlos Almeida foi dizendo aqui também. Qual é o objetivo? O objetivo da pessoa é chegar a Fátima o mais rápido possível, com o percurso mais propício, mais próximo, mais perto, porque as pessoas vão focadas única e simplesmente em Fátima, vão focadas em... E este projeto que estamos aqui a falar é ligeiramente diferente, era o que o Luís Biscaia podemos compará-lo aos caminhos de Santiago, são coisas muito diferentes, porque nós estamos aqui a falar, este projeto que estamos aqui a falar, que é um projeto da Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo, como disse o João Carlos Almeida, em parceria com o Centro Nacional da Cultura, onde está também a região de turismo e o Santuário de Fátima. Estamos aqui a falar de uma série de entidades. O que é que as pessoas, ou o que é que estas entidades todas... O Santuário de Fátima, provavelmente o que lhes interessa é que as pessoas lá cheguem.
não se importa propriamente, digo eu, como é que chegam. Se chegam mais por aqui ou mais por ali. Agora, isto tem um objetivo que é desviar as pessoas, como foi dito aqui também pelo João Carlos Almeida, conhecer destinos ricos em tradições, recursos patrimoniais, etc., naturais, não tanto naquele espírito, porque eu acho que o objetivo das pessoas, dos nossos peregrinos, irem daqui para Fátima, é mais nessa perspectiva. Vão para ir a Fátima para rezar. Pouco lhes importa o que vão encontrar pelo caminho, ou se têm... E eu acho que estamos a falar de duas coisas muito distintas. E não me parece que este projeto da Médio Tejo tenha muita aderência na nossa zona, porque eu vi alguns percursos marcados. As pessoas não se importam, quem vai para Fátima e vem já de Castelo Branco, Covilhã, etc., não vêm preocupados em percorrer a Vila da Sertã, passar por sítios onde estes caminhos estão sinalizados dentro da vila. As pessoas não querem lá passar, as pessoas querem passar na Sertã pelo trajeto mais fácil, mais curto. E não é o que este projeto preconiza. Este projeto tem mais a ver mais com... Era 2 em 1, vá. Mas eu não acredito que tenha muito sucesso nesse sentido, porque as pessoas vão naquele sacrifício, passam aqui já com alguns problemas, portanto, há problemas naturais de muitos dias de andarem. Não estão interessados agora a andar ali dentro da Sertã, como nós lá vemos alguns à beira da Ribeira e tal. A pessoa não vai querer fazer esse percurso. Se for numa perspectiva, sem ser propriamente aquela de peregrinação, de ir a Fátima com determinado objetivo, no dia 13 de outubro, vimos muita gente que passou aqui para Fátima. Essas pessoas iam focadas em chegar lá no dia 12 a Fátima, para as cerimónias da noite, para a missa do outro dia. Era nisso que elas iam focadas, não queriam saber do que é que iam encontrar, do património que iam encontrar pelo caminho. Passar aqui na Sertã para ver alguma coisa de interesse em termos de património, em termos de paisagem. Nós temos paisagens bonitas aqui na Sertã, mas a preocupação não é essa. Portanto, eu acho que nós estamos aqui perante duas situações diferentes. Uma, e na nossa zona, eu acho que a maior parte, não vejo que este percurso não o conheço também, para dizer a verdade, como disse o João Carlos Almeida, também não conheço bem este percurso que estamos aqui a falar, do percurso da Médio Tejo. Mas pelo que eu vi de algumas coisas ali dentro da Vila da Sertã, e foi chamada a atenção, aliás o Presidente também respondeu bem a algumas coisas, diz portanto que o percurso é definido com base na segurança e com base nestas coisas, não é propriamente com aquele objetivo de dizer assim, vamos para Fátima o mais rápido possível e no menor trajeto possível, com algumas condições. Não, estamos a falar de uma candidatura também, provavelmente... É também o objetivo que, com o tempo, os caminhos de Santiago também não apareceram um pontapé, amanhã aparecem os caminhos de Santiago. Não, apareceram com o tempo, e pode ser que isto também tenha, com o tempo também este percurso tenha alguma aderência e que as pessoas acabem por juntar as duas coisas, juntar a parte de passeio, de turismo, à parte religiosa, à parte mais daquela religiosidade que os leva a Fátima, juntar estas duas coisas. De momento não me parece muito fácil. Mas eu agora também lembrava aqui, eu acho que é um assunto interessante, porque isto já foi, como nós sabemos, já foi falado em tempos. Foi falado criar condições de segurança para os peregrinos que passam no nosso... Estou a falar no nosso concelho, provavelmente num percurso, o nosso concelho e depois os outros daqui para a frente, por exemplo, Ferreira do Zézer, etc. Criar um percurso com mais segurança. Isto surgiu quando houve aqui a fatalidade de morrerem 2 pessoas aqui próximo de Sernás, entre o Sertã e Sernás, e na altura o Presidente levou bem a uma reunião de Câmara a dizer que se iria fazer um percurso, que o Gabinete de Estudos das Obras da Câmara estavam a elaborar o projeto em conjunto com as paróquias e com o santuário. Era interessante, se calhar, para nós, se calhar mais interessante, e para os peregrinos que nós sabemos que passam pela Sertã,
mais útil do que aquele que estamos a falar aqui da Médio Tejo. E é pena que isto que foi feito na altura com alguma pompa e circunstâncias, como se dizia, mas também porque aconteceu aquela tragédia, passou-se e depois nunca mais ninguém se lembrou. Estamos a falar há 10 anos, não, 13 anos, foi em 2010, isto se não me engano, que aconteceu essa situação. E depois falou-se, o Presidente na altura, José Farinha Nunes, falou, e bem, mas infelizmente nunca se concretizou qualquer percurso dentro do nosso Conselho que pudesse ser favorável, que pudesse ajudar as pessoas que vêm, portanto, nos dias de maiores movimentos, essencialmente em maio e outubro, que são os dias. Se bem que, por exemplo, nós também sabemos que agora já há mais algum cuidado, já há mais algum acompanhamento, quer de grupos voluntários, quer mesmo da própria GNR, fazem o acompanhamento mais próximo, portanto, principalmente quando são grupos grandes. Os grupos também já vêm mais bem preparados, mais sinalizados. Tem havido alguma evolução positiva nesse sentido. Pronto, e era bom que realmente, um dia mais tarde, ou se aperfeiçoasse este, não na perspectiva que nós vemos com que foi criado este percurso que estamos a falar. Porque é como eu digo, as pessoas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em chegar a Fátima. O João Carlos já foi peregrino, sabe isso melhor do que eu fui só uma vez a pé a Fátima e vi-me aflito para lá chegar quando era jovem, agora já não tinha pernas para lá chegar, mas se eventualmente tivesse, pronto, condições, eu também escolheria provavelmente um percurso mais fácil, mais rápido, mais cómodo para chegar a Fátima, porque eu saindo daqui o meu objetivo é chegar a Fátima. Chegar a Fátima o mais rápido possível e com menos sacrifício. Bem, às vezes o sacrifício também faz parte. Às vezes, não é dizer que as pessoas procurem o sacrifício, vamos por caminhos difíceis para ser. Não, porque o sacrifício de ir a pé. Não é? O sacrifício de ir a pé já é algum. E depois de estar em Fátima, naquelas noites, pronto, estou a falar em maio e em outubro, que são os dias de mais peregrinos, maior peregrinação, mas há muita gente que viaja, peregrina noutras alturas. É um percurso, ficámos a conhecer, vimos que já há alguma coisa no terreno. Agora esperemos que com os anos sim, João Carlos Almeida, já não seria eventualmente, embora como o Vítor Cavalheiro diz, os grupos já bem mais organizados, eventualmente tentar encontrar melhores condições para quem passa por aqui, em termos de pernoita, em termos de alimentação, porque também sabemos que há muitos grupos que já vêm muito bem organizados, trazem cozinha, trazem tudo e mais alguma coisa. Depois retaguarda. Exatamente. Não seria também uma aposta, por exemplo, do município ou do Conselho, porque o Conselho da Sertã é um ponto, não é de passagem, mas é sempre de estadia, pelo menos uma noite, a maior parte dos grupos aqui pernoitam. Sim, eu tenho essa experiência, porque os bombeiros também ajudam muito os peregrinos em termos mesmo de pernoitar muitas vezes. Sim. Temos as camaradas e quando é possível damos bastante apoio. As pessoas passam por ali. Eu acho que isso é muito mais importante, os pontos de apoio, do que propriamente o percurso. Porque se houver pontos de apoio, as pessoas sabem e passam por lá. É uma referência. Porque, de facto, às vezes é duro, os pés ganham bolhas, é preciso alimentação, normalmente as pessoas já vão preparadas, depende dos grupos que se vão, outras vezes não, é com mochila às costas e é o que der. Muitas vezes é mais o meu caso. Mas há pessoas organizadas, têm o cafezinho durante a noite, têm as sandes, têm tudo organizado, mas é evidente que outros não têm, e não têm essa possibilidade. Só não se podem organizar todos em grupo e grupo organizado. E havendo esses pontos de apoio, as pessoas sabendo que é isso, de facto, o percurso, também conhecendo o percurso dos peregrinos, não vão fazer agora um sistema de apoio desviado de quilómetros, porque depois não passam por lá, mas sabendo mais ou menos os percursos de proximidade, haver a criação desses pontos de apoio, porque uma das finalidades do Centro Nacional de Cultura
e com o apoio das outras parcerias, era de facto era a situação dessas. E eu acho a vantagem de criar percursos pré-estabelecidos é que esses percursos podem ter apoios, como é o caso, são requalificados e têm condições e são limpos, porque, vamos lá ver uma coisa, eu lembro-me que uma das vezes, e nós vamos ali muito mesmo quando faz bicicleta, há muita gente que gosta, eu não gosto de passar por Alvega, não sei se conhece, quem conhece Fátima, ali, em vez de seguir, quando estamos a poucos quilómetros, a 6, 7 quilómetros de Fátima, digamos, pela via principal, ou então cortando, atalhando por Alvega, que também é uma estrada de Alcatrão, mas tem uma inclinação muito superior, porque é mais perto, portanto, se é mais perto e tem a mesma declive para vencer, a inclinação tem que ser maior. De bicicleta eu não gosto porque, pronto, de facto, é uma inclinação que a gente vai ali já em cansaço e quando dá mais uma curva, dá outra curva e depois ainda vem aquela rampa enorme e fica um bocadinho desanimado. Mas a pé as pessoas normalmente passam por aí. Tem vários, aliás, já fiz por vários percursos, agora já está criado uma estrada de terra batida que vai ter quase diretamente às traseiras do santuário e que se poupa metros. Mas eu lembro-me de uma situação em que nessa questão da Alvega, em vez de irmos para o Alcatrão, ainda fomos para um atalho, não é um atalho, é um carreiro de cabras, digamos assim, pelo cabeça acima, e em que, inclusive, uma pessoa mais velha do que eu agarrou num pauzinho para eu agarrar e para me ajudar a puxar, porque a situação estava delicada em termos de cansaço. Ou seja, as pessoas tentam, mesmo sendo um percurso mais difícil, mais íngreme, mais perigoso, para poder tropeçar, cair, pedras, que há muitas, tentam ir por percurso mais perto. Porque, de facto, eu dou o exemplo, eu já fiz a Estrada Nacional de Bicicleta 2 vezes e vou fazer outra vez. A primeira vez fiz em 4 dias. Em 4 dias e meio. A segunda vez fiz em 4 dias. A terceira vez que vou fazer, já vou fazer em 7 dias. Ou seja, a diferença é o quê? É o espírito da viagem. Eu queria fazer a Nacional 2 e era colocar-me na bicicleta às 6 da manhã e acabar ao final do dia, onde pudéssemos pernoitar e dormir, onde houvesse para dormir. E a intenção era chegar a Faro. No fundo de Chaves a Faro, também íamos vendo a paisagem, porque a bicicleta não é assim tão rápida, dá para olhar. Mas o espírito era chegar a Faro. Aqui é igual. Agora, a viagem que eu vou fazer é andar de manhã e descansar à noite e usufruir das zonas onde vou ficar. É diferente. Agora, quem faz o percurso de peregrinação a Fátima, não tenham dúvidas que é chegar a Fátima. Não estão agora com o cansaço, aliás, se repararem quem atravessa a Sertã, vai da medida do possível, vão com um passo certo e rápido. Não vão agora a parar a usufruir da paisagem, a ver património. A intenção não é essa. Não tenhamos ilusões, porque a maior parte das pessoas que faz é para chegar mesmo a Fátima e cumprir, de facto, esse compromisso. Portanto, para além das vantagens destes percursos, e alguns que se podem repetir, que não quer dizer que a gente não vá evitar este percurso, alguns até o vamos fazer. E terá a vantagem porque esse percurso terá manutenção e terá outras condições, terá indicações e, portanto, facilita quem vai caminhar. Mas, para rematar, de facto, mais importante ainda é os peregrinos agradecem muito quando têm condições de paragem, possam restabelecer, possam fazer tratamento, eventualmente, de situações de dor, porque, no fundo, vamos acompanhar muitas vezes com medicação, não é? E nesse aspecto, pronto, eu acho que seria mais válido do que requalificar troços que, se calhar, pouca gente utiliza. Vítor Cavalheiro, esta questão da segurança e dos apoios é algo para o qual nos deveríamos também debruçar. Sim, eu acho que é uma parte muito importante para quem faz estes percursos, não é? A segurança. Nós vemos que aquilo que eu falei há pouco, relativamente a situações de pessoas que já pode acontecer noutras circunstâncias, mas pronto, mas estamos a falar em grupos e é preciso muito cuidado realmente, é preciso haver escolher também alguns percursos com menos trânsito.
Eu estava aqui a pensar, dizer, por exemplo, voltando ainda à situação que estamos a falar daquela proposta da Médio Tejo, eu ir para Fátima, vou para Porto Mar, vou visitar o Convento de Cristo. Provavelmente não, o meu destino é Fátima, posso ir visitar o Convento de Cristo noutra altura qualquer. Agora, é importantíssimo, e na altura aquela ideia que foi levada à reunião de Câmara no sentido do Conselho se debruçar sobre o nosso Conselho, por exemplo, estamos a falar no Conselho da Sertã, se debruçar sobre um percurso seguro, com alguma segurança, portanto, se calhar tinha muito interesse que tivesse sido feito. Pronto, na altura não foi, o assunto passou pronto, foi ao esquecimento. Depois a outra questão que o Luís também falou, realmente, o apoio. Como disse o João Carlos Almeida, nós sabemos que já vem muita gente apoiada, já há muita gente que traz equipes, traz enfermeiros, trazem tudo praticamente, porque percursos grandes, já vêm preparados. Mas é verdade que o nosso Conselho é realmente, se calhar, talvez por uma questão de estratégia nos percursos que fazem, onde se pernoita, muita gente pernoita. Eu acho que nós temos aí condições realmente para nessa. Eu acho que o fazem os bombeiros, temos aqui em São Tomás do Bom Jardim também, acho que já ficaram várias vezes. Sim, temos também o seminário que também tem condições para albergar assim uma série de pessoas, e eu acho que acabam por ficar aqui muita gente num sítio de passagem, pernoitar num dia, e acho que a Câmara podia realmente, se calhar a Câmara, eu não digo a Câmara, não é propriamente a função da Câmara, os peregrinos quando querem vir pedem apoio às associações. Eu quando estava na Filarmónica, como presidente da coletividade, havia um grupo de Castelo Branco que passava por lá e era lá que trazia tudo, embora nós tivéssemos condições também para fazer algumas coisas em termos de refeição, mas eles traziam tachos, tudo, utilizavam só o espaço e as mesas e cadeiras. Eu acho que nós podíamos realmente, talvez, ter alguma coisa preparada nesses percursos, nesses períodos de mais movimento, que é, como eu digo, em outubro e em maio. Muito bem. Pronto, eu só para rematar, diria que isto é positivo para quem não desconhece completamente e quer fazer o percurso. Se tiver indicações e percursos pré-definidos, mesmo que seja por mais alguns quilómetros, será útil para essas pessoas o fazerem. Isto, no fundo, é até naquele projeto de valorização do turismo religioso da região, pode ajudar. Mas, como eu, por exemplo, se tivesse que fazer os caminhos de Santiago, iria seguir à risca todas as indicações que tivesse. Não sei se é mais perto ou mais longe, porque nunca fiz. Iria seguir porque sei que há indicações de percurso, há zonas de paragens apropriadas e provavelmente de descanso, e, portanto, não iria sair daquela rota. Portanto, e isso pode acontecer nos caminhos de Fátima por pessoas que desconhecem completamente e que não têm um guia. E aí sim, como é que se vão meter em atalhos? Nunca mais sabem até se estão a afastar ou não estão a afastar do percurso. E, portanto, é sempre útil essas questões. Agora, para o peregrino, de facto, que o costuma fazer, provavelmente não vai valorizar muito esse trabalho. Então avançamos para o próximo tema, que é esta semana proposto pelo João Carlos Almeida e que se prende com o facto de se ter percebido que muitos municípios do Concelho da Sertã se deslocam, por exemplo, ao sábado ao mercado de Figueiró dos Vinhos. Entretanto, o Executivo decidiu abrir o mercado de Sertã também à quarta-feira e o João Carlos Almeida lança a questão se será esta a estratégia mais correta, até porque, por outro lado, temos um investimento previsto para Sernasto do Bom Jardim, para o mercado municipal de Sernasto do Bom Jardim, e lança a questão se estarão ambos sobredimensionados para as necessidades atuais. É mesmo assim, João Carlos Almeida? É sim, eu como tinha de trazer um tema, era a minha vez de trazer o tema, não havia temas, digamos, muito fortes e como estava a circular a informação de que o mercado da Sertã iria começar a abrir às quartas-feiras, lembrei-me porque nós temos aqui, de facto, um grande investimento a nível dos mercados municipais. E como também tenho ideia e já intervim a nível de alterações de outro mercado de um concelho vizinho, nomeadamente Vila de Rei, em que foi redimensionado o próprio mercado, que tinha 2 pisos, e, portanto, o piso superior foi
requalificado, alterado para funções que não o mercado municipal. Tinha bancas para peixes, para carnes, para outras coisas, e de facto foi redimensionado de forma a que o mercado principal funcionasse apenas no resto de chão e o primeiro andar funcionasse para serviços que estavam a fazer falta ao município e que foi redimensionado e foi adaptado, digamos assim, para isso. Inclusive eu intervim nesse projeto e, portanto, tenho conhecimento de causa na situação em concreto. Isto também porquê? Porque temos o mercado da Cernache de Bom Jardim para ser requalificado, que começou com um projeto a rondar os 1 milhão de euros e que já ultrapassa provavelmente os 2 milhões de euros. Estamos a falar de um grande investimento e de uma situação que eu acho que, em termos de mercado, eu não frequento muito os mercados, mas pronto, também não costumo ser muito ir às compras, mas eu acho que os mercados já tiveram mais concorrência, mais interesse, chamaram mais gente do que atualmente, porque há outras. Antigamente não havia o que há, as alternativas que há hoje. Portanto, temos muitas alternativas e os mercados, a nível de afluência de pessoas, não têm aumentado, pelo contrário, têm diminuído. E, portanto, eu também ouço falar do mercado da Sertã, que está, digamos que, tem espaço a mais para os comerciantes interessados em lá vender. E, portanto, para além de outras críticas que têm ouvido, mas isso temos que, no fundo, ouvir toda a gente e não temos que cada um tem a sua opinião, mas, de facto, o que se está a ver é que vai-se criar um outro mercado em Cernache, provavelmente também, digo eu, ou se tem outros serviços que chamem, de facto, outras valências, ou então só como mercado não vai, penso que poderá ser sobredimensionado também para as funções que, no fundo, são necessárias para a atualidade. E, portanto, posto isto, eu acho que, questionei, de facto, se o mercado, claro, quando o mercado, se tiver interesse das pessoas, se estivesse aberto todos os dias, melhor. Agora, estar aberto todos os dias para não ter ninguém também não é funcional. O que também sei é que, e também porque não é por frequentar, mas é visto em muita gente, sertaginenses, pessoas da Sertã, pessoas de Cernache, a fazer compras no mercado de Figueiró dos Vinhos. Se é por ser um dia de fim de semana que dá mais jeito às pessoas, ou por condições do próprio mercado, ou pela oferta do mercado, não me parece que seja diferente do nosso. Mas temos que ponderar se, de facto, nós temos um mercado de Cernache à segunda-feira, temos o mercado de Sertã à sexta-feira, e agora está-se a ponderar, ou pelo menos está decidido, de ser à quarta-feira. Se não haveria aqui interesse de nós também termos uma opção de fim de semana, de sábado, para as pessoas que trabalham e que provavelmente poderão ter mais disponibilidade para fazer compras ao fim de semana. Esta situação de Figueiró dos Vinhos não creio que seja por causa da oferta ser diferente ou diferenciada da nossa cá, mas sim pelo dia da semana, porque eu não estou a ver ninguém a deslocar-se a Figueiró dos Vinhos só porque gosta de Figueiró dos Vinhos. Portanto, eu acho que, para além desta estratégia, nós temos que pensar pelo investimento que foi feito na Sertã, pelo investimento que está para ser feito em Cernache do Bom Jardim, pelo mercado que temos em Pedrógão pequeno, que para mim é um mercado muito simpático até, mas também para as necessidades também sobredimensionado, porque eu já estive lá, nomeadamente, essencialmente quando há eleições. Se costuma visitar estes locais. Mas não, Pedrógão Pequeno é um mercado simpático que tem ali outros serviços juntos e que
pronto, é agradável parar por ali, tem ali outros serviços concentrados. E eu acho que nós temos que ter aqui uma estratégia dos dias de abertura só não chega. Temos que ter em conta isso, de facto. Servir as pessoas, de acordo com o tempo que as pessoas têm, mas também utilizar estas infraestruturas para ter algo mais do que aquilo que seja o mercado, ou seja, algo mais que chame as pessoas para que estes espaços possam funcionar, sim, mais dias, mas com afluência de público. E só mercado pelo mercado, eu acho que vamos ter áreas sobredimensionadas para o mercado dito e puro, como nós conhecemos. Vítor Cavalheiro, temos um problema de raiz em termos de mercados, tanto na Sertã como em Sernasto do Bom Jardim, porque feira num lado, mercado no outro, está visto que não resulta. Ao passo que, por exemplo, e como o exemplo que o João Carlos Almeida aqui traz, o de Figueirão dos Vinhos, está tudo debaixo da mesma telha, digamos assim. Sim, esse é um problema, não há dúvida nenhuma. Pronto, é um problema que existe e que tem influência naquilo que são os mercados. Portanto, mercados e feiras. Nós, por exemplo, quando o mercado de Sertã esteve em obras, funcionava tudo no mesmo local. E aquilo até era interessante, realmente. Até mesmo as próprias, se bem que o espaço não fosse um espaço muito agradável, portanto, havia lá um piso degradado, os comerciantes, feirantes, tinham alguns problemas na instalação, etc. As condições não eram as melhores, mas as pessoas gostavam, não tenho dúvida nenhuma, gostavam daquele tipo de mercado, aquele género. A concentração é sempre preferível do que ter que se deslocar por uma situação e depois para outra. Pois, ouvíamos as pessoas agradadas como eu digo, as condições não eram as melhores. Agora, requalificou-se o mercado da Sertã. Eu já tinha ouvido pessoas com alguma experiência, pessoas que se calhar que sabem do assunto, dizer que pronto, qualifica-se o mercado, mas qual será o futuro do mercado? Depois, nós já aqui discutimos, até foi eu que trouxe este tema, mercados e parques de feiras requalificados, e depois aqui, que futuro, que era um ponto de interrogação, discutimos isto aqui num programa no dia 13 de março de 2019. E é verdade, os mercados, o João Carlos já esteve aqui, já deu também aqui um lamiré, um toque, o mercado de Sernasto do Bom Jardim vai ser requalificado e bem, pronto, acho que deve ser, portanto, já é uma coisa que já devia ter acontecido, ainda não aconteceu, mas irá acontecer. Mas depois fica realmente essa questão, que é o mercado de Sernasto está bonito, foi requalificado, estamos a falar, sim, bem requalificado, o mercado de Sertã, sim, está bonito, está agradável, tem movimento à sexta-feira durante um determinado período, na quarta-feira vi pouco movimento, já abriu, foi no dia 18, vi pouco movimento, até porque eu agora passo por ali muito tempo, não vi assim grande movimento. Porque é assim, para os comerciantes estarem lá, tem que ser rentável também para eles. Não vou para lá, não vendo nada, fica. A grande questão também é essa. Eu também não concordo muito com aquelas no João Carlos Almeida dizer, em Figueiró concordo mais com o que disse o Luís Biscaia, porque temos ali uma concentração, e isso é que leva as pessoas muitas vezes a irem lá, do que propriamente por ser ao sábado, porque Sernasto do Bom Jardim tinha um mercado enorme à segunda-feira, era um mercado enorme, pronto, quando eu era miúdo, e que toda a gente sabe, estou a falar de uma coisa... Mas antigamente à segunda-feira, por exemplo, não se trabalhava. Estava instituído que era assim, porque, não, pronto, mas agora também pode ser, dizer assim, se houvesse aqui um grande movimento, eu não me espantava nada que o Sernasto pudesse voltar aos tempos das segundas-feiras, por exemplo... O Parque de Feiras, eu recordo-me quando foi feito o Parque de Feiras aqui em Sernasto do Bom Jardim, na altura, eu era vereador na Câmara, eu até fiz uma intervenção a dizer que não concordei rigorosamente nada com o Parque de Feiras localizado naquele espaço. Não há hipótese porque o seminário não cede ou não faz isto ou não faz aquilo. Não sei, se calhar até posso aceitar e tal, mas não há dúvida que a vida
do mercado, do Parque de Feiras e da vila e do centro da vila era completamente diferente. Mas as pessoas andavam aqui, circulavam, o comércio todo, e assim com esta dispersão não. É o mesmo que acontece no Sertão. O mercado de Sertão tem alguma gente, mas não é nada daquilo do que era noutros tempos, pronto, se calhar, porque também neste momento a situação é muito diferente, dos mercados, os vai-se às grandes superfícies e compra-se tudo praticamente, e pronto, e não vão. Mas esta abertura, que até é colocada pela Câmara a hipótese de poder haver mais dias de abertura para o mercado, eu acho que é bom, pronto. Se calhar, embora eu acho que as pessoas que lá estão não gostam muito, mas dar vida ao mercado, acho que deve ser dada. E, por exemplo, aquilo que se passa na Carvalha, eu vou dizer uma coisa que muita gente não gostará de ouvir, ser no mercado, para creio que já foi, mas as pessoas gostam mais de que seja na Carvalha porque acham que tem mais movimento. O mercado está bonito, está bem requalificado, foi bem requalificado, ficou um espaço agradável, e é uma questão de hábito. Para ser na Carvalha, os quintais dos quintais e alguns produtos da terra, etc. Não sei se no mercado não ficariam melhor e davam vida ao mercado, porque na altura, quando foi requalificado, é aquilo que eu digo, eu já ouvi algumas pessoas um bocado céticas relativamente à utilização daquele espaço, que o mercado ia ser requalificado, e tinha que ser, ficou bem requalificado, mas depois futuramente, em termos de ocupação, a ocupação hoje não é muito grande, como nós sabemos, não é? Depois também dar mais movimento àqueles espaços de lojas, isso também não depende da Câmara, depende de haver pessoas interessadas. Na Sertã já há algum movimento, mas também não é nada de especial. E depois esse nós estamos a quando requalificarem o mercado. Espero que consigam também que haja pessoas disponíveis para dar vida ao mercado, porque também abrir o mercado para uma segunda-feira, aqui ao sábado o mercado também é um bocadinho forte, tem alguma gente, mas pronto, a grande questão é aquilo que estamos aqui a falar, dizer assim, as pessoas dispersas não é exatamente a mesma coisa. E o João Carlos Almeida dá o exemplo de um sítio onde nós vimos que realmente parece que está tudo mais à mão de semear, como se costuma dizer. Está tudo mais pertinho, a pessoa vai para uma coisa e para outra e tem ali um espaço. E até parece que há muito mais gente daquele mercado do que nos nossos, não é? A gente olha para... Eu não sou um grande frequentador do mercado de Figueiró, se calhar fui lá uma vez, mas não vou por norma. Também não tenho lá muito o que fazer. Pronto. Mas tenho ouvido algumas pessoas fazer esses comentários, dizer, se fosse como em Figueiró e tal, está organizado, tem tudo direitinho, e pronto, e nós não, nós estamos aqui dispersos lá em cima, há uma feira com umas coisas, cá em baixo, e acaba por também não ser muito apelativo mesmo para os próprios feirantes, não é? Os feirantes muitas vezes dizer, vem... Em Figueiró tem o espaço deles, um espaço coberto, não é? Um espaço... Ali não tem que montar a tenda barraca toda, tem que montar aquilo tudo, não é a mesma coisa. Portanto, eles lá, mas lá são 100. Então, e aqui se tivessem que ser, tinham o seu espaço, eram aqueles. Não era, vêm 20. Não, vêm os que regularmente estão lá, pronto. Talvez passassem a ter um bocadinho mais de vida, mas eu acho que esta iniciativa eu acho que é bom abrir às quartas-feiras e agora fazer uma experiência, ver o que é que dá. Eu também gostava de acrescentar que, falando nas segundas-feiras, já falámos aqui, Sernás de facto, segunda-feira era uma festa, ainda o cavalheiro estava a dizer que instituiu-se que a segunda-feira é que era fim de semana, era o dia de folga, e ainda é. Aliás, ainda há poucos meses o meu pessoal deixou de descansar à segunda-feira e trabalhava ao sábado. Quiseram por eles mudar, não me disse nada, porque a segunda-feira era ainda bem de trás. Eu lembro-me, não é só o Vítor Cavalheiro, passar na avenida principal e haver gente por todo o lado e barracas por todo o lado, ali para a rua acima. Portanto, era uma enchente de pessoas que vinham aqui. Ainda hoje, conheço na terra, que ainda continua a vir às segundas-feiras dar a voltinha a Sernás, porque foi um hábito de muitos anos. E, portanto, é a única voltinha que ainda vão fazendo com essa recordação. Para finalizar, era para ser uma nota negativa, mas vou já fazer aqui, mas estamos a falar do mercado da Sertã.
E eu acho que, assim, dado que temos mercados, e o mercado da Sertã está muito agradável a nível da recuperação, de requalificação. Há quem critique, eu gosto muito da forma como foi arranjado. É evidente que o que é bom para uns, às vezes não é tão bom para outros, não é tão prático, seja como for, mas está muito agradável, e eu acho que os mercados devem, de facto, ter balanços para poder, se houver pessoas, os comerciantes afluem ao local, porque vendem. Se hoje vão, amanhã vão, para a semana vão e não vendem, não paga sequer para as despesas, acabam por deixar de vir. E é isto que tem. Porquê? Estão a falar na zona de Figueiró, que é tudo coberto. Nós vamos a um shopping, temos tudo, temos as lojas disto, daquilo, do outro, temos restaurantes, temos muitas vezes até divertimentos, nos grandes shoppings, que até, pronto, até tem bowling, tem pistas de gelo, sei lá, como no caso de Viseu, tem tudo ali. Portanto, a gente pode ir para lá de manhã e sair à noite, que não se repete. Isto chama as pessoas. Hoje, digamos que a dinâmica é diferente, as ofertas são diferentes e os mercados têm perdido. Se o mercado não se conseguir inovar e fazer neste tipo de lojas e outras coisas, possam, nem que seja pontualmente naqueles dias em que abre, ter situações que também chamem as pessoas para também ajudar os próprios comerciantes, chamando pessoas, os comerciantes fazem negócio. Mas para terminar, que não era a nota negativa, eu acho o mercado foi executado pelo Executivo PSD, foi inaugurado pelo PS, mas a manutenção e as responsabilidades mantêm-se. Ou seja, aquela zona aberta que está muito bonita, a meu ver, frontal para a zona da frente, mais, digamos, que ela tem a cabo, não é? Aquela zona, digamos, que coberta com praticamente envidraçados, mas que é aberta. Tem infiltrações e, o facto, uma das coisas que se dá uso ao mercado na zona aberta é que temos a possibilidade de algumas pessoas que gostam de fazer exercício, fazê-lo lá durante a noite, temos ali luz e está coberto quando chove. E eu tive a oportunidade de passar por lá e há pessoas que fazem lá exercício e não o fazem nessa zona aberta porque há infiltrações ao longo de toda a área, ou seja, aquilo tem coberturas que fletem para determinado lado, de tantos em tantos metros, e todas elas estão a ter infiltrações. E não é admissível com uma obra deste montante, que quem a constrói tem responsabilidades, o Executivo ainda não tenha exigido, que isto tem sido já usual, no fundo, esta crítica, e eu tive a oportunidade de ver exatamente esta semana, não ser reparado, porque é uma coisa que não é muito complicada de reparar. E, portanto, eu espero bem que as pessoas, quando estiverem a usar, principalmente agora a partir do inverno, naquela zona, não estejam a apanhar água com alguidar ou a desviar situações por causa de umidades, porque no fundo é quase em todas as zonas onde há a queda de água. Portanto, é essa, digamos, para rematar, que eu acho que independentemente de se gostar ou não gostar, a execução do que está deve dar garantias de funcionalidade, e neste momento aquela zona não está a cumprir. E o facto de não termos, estarmos partilhados, mercado num lado, feira no outro, não há volta a dar, e isso, como disse também o Vítor Cavalheiro, dificilmente irá conseguir que as pessoas confluam todas para o mesmo sítio e aí possam fazer quase como aquilo que fazem no shopping. Não, neste caso não é possível, porque não tem condições para isso. Pode-se atenuar o problema, porque é falado e há projeto e até já há financiamento aprovado para a tal Rua A e Rua B, que conflui para junto do mercado e que liga ao espaço do Conselho. E essa rua, pelo que tem sido dito, é para se aproveitar para a feira. Portanto, deslocar a feira do local para ali, que, no fundo, fica ao lado do mercado. E aí as coisas iriam funcionar melhor, porque a distância do mercado, neste momento, para o parque de feiras é grande e não é prático, principalmente para pessoas idosas que não têm transportes próprios e que têm, muitas vezes, tempos a cumprir por causa de autocarros e não sei quantos.
E nesse aspecto, e nós sabemos que muita gente, muitos utentes são, de facto, pessoas idosas. Não é prático e, portanto, digamos que essa situação não ajuda. Haver essa solução, deslocar-se para ali, ajuda, de facto, a resolver este problema. Não será a mesma coisa que um shopping ou uma área coberta onde podemos andar à vontade e ter tudo, que na questão em referência de Figueiró dos Vinhos, de facto, tem essa mais-valia. Vítor Cavalheiro, seria uma solução, não a solução ideal, mas pelo menos atenuar essa divisão que existe aqui? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, o João Carlos Almeida disse uma coisa que, pronto, relativamente à Sertã, o Parque de Feiras, como nós sabemos, está um pouco degradado. E a Câmara, creio que não fez nenhuma intervenção naquele espaço, já nessa perspectiva de depois transferir a parte das feiras para ali. Porque é assim, mesmo o conceito de feira, de feirante, não é igual há 30 ou 40 anos, como estávamos a falar aqui em Sernache, em que vinha uma caminhoneta, trazia coisas, punha um toldo, ocupava um espaço. Hoje as coisas são mais reduzidas, como nós sabemos, mesmo podem ser mais ordenadas. E antigamente vinham, havia feirantes que vinham todas as vezes, depois não vinha, depois não sei quanto. Havia sempre ali às vezes até guerras de espaços e tal. Não, havendo ordenação, imaginemos que temos espaço para 10 feirantes. São 10 feirantes, 10 feirantes, se calhar, depois com regras, etc. Mas não há dúvida nenhuma que, que devia ser, devia ser mais ou menos ali tudo centralizado, tudo muito próximo, porque dava uma vida completamente diferente. O da Sertã tem essa perspectiva. O de Sernache, eu fui, como disse há pouco, muito crítico relativamente àquele espaço. Aquele espaço não está perdido. A Câmara comprou aquela área ali, comprou algumas casas para fazer onde é hoje o Parque de Feiras, comprou para ali alguns terrenos e casas que deitaram abaixo e fizeram, mas não está perdido aquele terreno. Agora, eu acho que quando fosse feito aqui o mercado, que vai ser, acho que a Câmara devia, por todos os meios, fazer uma tentativa enorme, 1001 tentativas, no sentido de conseguir dar vida aqui, trazer o Parque de Feiras para aqui, ordenado, e dar vida. Eu não tenho nenhuma dúvida, aliás, ninguém terá, que a vida seria completamente diferente aqui no centro da Vila de Sernache do Bom Jardim. E era uma maneira realmente de tentar fazer, reavivar aquele espaço ali, renascer aquele espaço, porque nós sabemos que infelizmente está um pouco morto. Passamos para o próximo tema, que serão então as notas soltas, notas positivas e notas negativas. Esta semana a começar, João Carlos Almeida, vamos então a elas. Ora bem, então eu notas, digamos que são 4, como é habitual. Olha, uma muito positiva, muito agradável para mim, e eu acho que até para o próprio Presidente da Câmara, Carlos Miranda, que somos 2 apreciadores de cogumelos, e que nós fazemos parte de uma associação que são os Amigos Silvestres, e que junta centenas de pessoas, e que reunimos 2 vezes por ano, a reunião de outono e de primavera, e em que reunimos em determinados municípios e que nos mostra aqui sim as potencialidades, os patrimónios e muitas das situações, digamos que a mais-valia do bem receber que os municípios e os presidentes de Câmara, os responsáveis, tentam com estes grupos dar a conhecer o município para podermos voltar mais tarde, que é sempre agradável para o turismo local. E, neste caso, já não é inédito, já tivemos uma vez, vai-se realizar a 11ª reunião de outono, vai ser na Sertã, onde vamos visitar o Cerquê e vamos provar cogumelos de várias maneiras e feitios. E, portanto, isto, para além dos Amigos Silvestres, está aberto também a poder ter acompanhantes e que se vai realizar, de facto, aqui na Sertã, 28 de outubro. Para quem gostar de cogumelos, poderá ter esta informação e poder participar, se assim entender, mas ter atenção que a participação só se pode ser feita até o dia, a inscrição até o dia 25
De outubro. De outubro. Depois tenho aqui a questão da notícia da Condestável que eu vim, que o rancho do clube colhe os frutos das raízes Folk Fest. E, portanto, é uma nota positiva, porque, de facto, foi agradável ver alguns grupos diferentes a passar no nosso concelho e outros. Foi a primeira realização, foi uma experiência. Parece que isto também em colaboração com outros municípios que comparticiparam, porque isto não foi barato. Concelhos de Proença Nova, Vila de Rei, Oleiros, Mação, Pedrógão Grande. E, portanto, e o nosso concelho, que terminou, no caso, em Sernacha Bom Jardim. E, portanto, sendo agradável o evento, que muitas vezes fala-se aqui muito, e falou-se muito em festas e festinhas, e criticou-se as festas, mas acrescentou-se aqui, manteve-se todas as festas e acrescentou-se outras festas. Não quero desvalorizar nem valorizar nenhuma das festas. A única coisa que isso fosse no tempo do Vítor Cavalheiro, agora faço o papel dele, quero saber os custos destas festas. Que é para nós podermos avaliar, de facto, aquilo que foi no passado e o que está a ser no presente. E, de facto, não desvalorizando este evento, sei que não é barato, sei que há concelhos que participaram e não têm intenção de continuar a participar por causa dos custos, e sendo assim vai haver uma segunda edição com menos concelhos a participar. Era bom que nós soubéssemos quais foram os custos deste evento e quais são os custos dos eventos seguintes, para nós sabermos também quanto é que a cultura nos custa a nós, municípios. Portanto, sendo uma nota positiva, um pedido de rodapé, porque é bom que haja transparência nestas coisas. Depois, temos aqui, queria dar aqui, agora para terminar, negativas. Pronto, mais uma vez foi do conhecimento, e nós fomos ouvidos, inclusive aqui, os comentadores da prova dos 9, que mais uma vez, uma manhã, o SAP não funcionou por falta de médico, mas neste momento não foi por nenhum imprevisto do médico ter adoecido, porque estava previsto ser lá. Para já, como é dito, devia haver nós temos um fluxo de utentes na Sertã por informação podia dizer privilegiada porque é pedim, uma média de 70 pessoas, 65 a 70 pessoas diárias, em média, de utentes do SAP da Sertã. E, portanto, era bom que nós tivéssemos, pelo menos, merecíamos ter 2 médicos para cobrir, porque, no fundo, faltando um, existia outro. O que não pode acontecer, e como disse o Vítor Cavalheiro, e bem, até seria impensável esta situação acontecer, até que aconteceu, e que está a repetir, o que é ainda mais impensável. E neste caso, em concreto, na segunda vez, a ULS tinha conhecimento que iria haver falha porque não conseguiu arranjar médico. Não foi um imprevisto. Não conseguiu arranjar médico para aquele dia. E, portanto, esta é a diferença. E esta é a diferença que preocupa. Porque, a ser assim, isto pode acontecer. Não é um meio-dia, pode acontecer um dia, 2 dias, e depois, lá está, enviar utentes para outros concelhos vizinhos com menos condições do que nós. Para terminar, a queda da capela da Senhora da Conceição, assim que se chama, o senhor Presidente da Câmara veio a Paulo dizer que não tem responsabilidade direta. E eu sei que não tem, como não tem noutras construções em risco de demolição pelo Conselho, mas tinha conhecimento daquela situação há muitos meses, porque colocaram lá uma proteção desde, provavelmente, já do último inverno. Já passou um ano. E o risco de queda, de derrocada, era visível. E, portanto, é da responsabilidade do município tomar medidas quando os próprios requerentes, proprietários, não tomam, e apresentar as despesas finalmente, porque quando põe em risco, digamos que, terceiros, temos que tomar medidas. E ali, felizmente, não houve vítimas, mas podia ter havido. E, portanto, se não fosse aquela situação de queda, provavelmente iríamos ter mais um inverno na mesma situação, com os tapumes,
como estavam lá. E isto é da responsabilidade direta do município, que tem que se inteirar das suas responsabilidades e da segurança dos utentes daquela via. Vítor Cavalheiro, vamos então também para notas positivas e notas negativas. Então, eu vou ser rápido. A nota positiva, feitos da Associação do Troviscal, eternalizados num livro. Portanto, eu já dei uma vista de olhos num livro. É interessante. Há muitas associações que ainda não fizeram, provavelmente isto servirá para despertar outras. Fica, portanto, realmente a memória de muita coisa que aquela associação fez, que não há dúvida que é uma associação que está bem enraizada no Troviscal e agora decidiu traduzir em livro aquilo que tem sido as suas atividades. Depois, notas negativas, portanto, duas notas negativas coincidentes com o João Carlos Almeida. A primeira poderá ser os médicos, realmente aquela situação que aconteceu, só acontece, segundo a notícia da rádio quando estava, só acontece pela impossibilidade de ter um médico disponível. Realmente aqui não houve nenhuma falha, não havia efetivamente médico. O que não deixa de ser preocupante, não é? Acho que nos deve preocupar a todos nós. Também estou convencido que os responsáveis da saúde também estão preocupados. Já falámos aqui muitas vezes sobre isto, muitas vezes sobre este tema. Não é um problema local, é um problema nacional, mas a nós preocupa-nos o nosso caso concreto e realmente, portanto, infelizmente aconteceu e eu acho lá que não volta a acontecer, mas estamos sujeitos a que volte a acontecer novamente. João Carlos, só uma notazita das 75 pessoas diárias. Nós agora sabemos também, com a falta de médicos, há muita gente que acorre ao serviço de atendimento permanente e que não é propriamente uma urgência, é uma consulta aberta, mais. Portanto, as pessoas vão lá por essas razões, mas não interessa, mas vão lá. A grande verdade é que vão lá e vão lá muitas pessoas. Portanto, os médicos também têm uma sobrecarga, os que lá estão também têm sobrecarga, em virtude de não haver médicos de família, porque se reformaram, não vale a pena, já falámos nisso aqui, é uma nota simples. Outra questão é, efetivamente, também desabou parte da Capela de Nossa Senhora da Conceição. Era uma situação também que já era previsível, portanto, aquilo já estava, o João Carlos, como técnico nessa área, sabe isso melhor do que eu, mas era provável que aquilo viesse a acontecer porque resguardou-se, tentou resguardar-se ali um pouco, mais a parte do trânsito, mas se efetivamente tivesse acontecido também não era o que lá estava, que evitava que houvesse ali um acidente ou um desastre, uma coisa desse género. Aquilo que lá estava resguardava e tudo pronto. Sim, e realmente é pena que tenha acontecido. Nós ouvimos também as declarações do presidente do Carlos Miranda. É verdade que a Câmara não era a dona não era proprietária nem dona do espaço. Já anteriormente, o executivo anterior, José Farinha Nunes, tentou que a Câmara conseguisse, houvesse ali um acordo, houvesse ali uma forma, porque eu estou convencido que isto é mais uma questão burocrática do que outra questão. Não estamos aqui a falar de dinheiro, garantidamente não é esse o caso. É mais uma questão burocrática pela família que é detentora do espaço. O número de familiares que são detentores do espaço, eu já ouvi essa versão, inclusive é de uma pessoa que tem lá uma parte, pronto, e nunca se conseguiu, e a Câmara também foi, talvez, deixou andar um pouco, e aconteceu realmente aquilo que não devia ter acontecido, que foi realmente... Em termos, eu não posso estar aqui a falar em termos patrimoniais, em termos históricos, não sei, mas de qualquer modo perdeu-se sempre alguma coisa. Às vezes ainda se fala na Casa Guimarães, onde eu também tive alguma responsabilidade, mas eu acho que esta aqui é mais grave do que a Casa Guimarães. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Prova dos 9. Recordo que ele é repetido na próxima quarta-feira, depois das 21 horas, e fica também disponível em podcast na nossa página e também em vídeo no canal do YouTube da Rádio Contestável, em Contestável TV. Continuação de uma boa tarde.